Bom dia, pessoal. Então, vamos lá, dar início à nossa live no horário conforme está publicado, conforme as pessoas forem, né, pedindo a solicitação, a gente vai aceitando, mas essa live está sendo gravada, né, e depois vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube, então, vou me apresentar novamente, né, então, me apresentei agora há pouco, mas estava sem a gravação. Então, para quem não me conhece, muito prazer, sou a doutora Evelyn Galvão, eu sou revalidada e sou formada, né, na Argentina pela Universidade Nacional de Rosário, conhecida popularmente como a máquina de moer. Não sei se tem alguém aqui que veio de lá também, mas, bom, quem veio da Argentina, quem veio do Paraguai, Bolívia, né, tem bastante público aí. Bom, o intuito dessa live, né, de hoje, vai ser a gente fazer um treinamento tanto para a primeira fase, para a questão ali dissertativa, quanto para a segunda fase na parte prática, né? Então, dentro do Pense e Revalida, até a última edição, eu era responsável pedagógica, ou seja, eu criava conteúdo pedagógico de medicina da família, comunidade e obstetrícia, então já estava mais de 2 anos nessa função, né? E dentro do CRM na mão, eu sou mentora, né, e eu dou as aulas de medicina da família e comunidade. Em algumas turmas eu também dou outras aulas, com obstetrícia e ginecologia também. Bom, eu queria entender um pouco, como essa live, né, é bem ampla para todos os públicos, eu queria entender um pouquinho, né, do público que está aqui, vocês podem abrir o microfone, contar, né, ou escrever por chat, se vocês preferem que a gente comece fazendo a questão dissertativa, ou se não fazendo cheque, ou se for um público mais de segunda fase, não, a gente só quer o cheque, se for um com mais de primeira fase, não, a gente só quer dissertativa, também a gente pode adaptar a live, fazendo cheque. E Andra está aí treinando para a segunda fase, já deixou a primeira para o passado. Arrasou, Yandra. Vamos fazer o cheque. Doutor Eduardo também está querendo fazer o cheque. Doutor Eduardo aí da equipe do Alfa, né, que a gente já conhece. Vamos lá. Alguém mais a gente tem preferência? Cheque. Vamos lá, então, começar para fazer um checklist. Esse cheque não poderia ser feito, né, de outra plataforma, além da plataforma do Pense, afinal, já sabem o meu vínculo aí, né, com o Pense desde o início. Bom, nessa live também, se vocês precisarem, né, de algum acesso à plataforma, então, se esse é seu primeiro contato com a plataforma do Pense Revalida, e você está na sua dúvida, eu não sei se eu compro ou não a plataforma, a gente tem uma modalidade que é o teste gratuito, né? Então, como que funciona? Nós temos, né, dentro do Pense, 3 tipos de plano, que seria o plano até o dia da prova, que a gente chama ele de um plano premium, a gente tem um plano até o resultado parcial, né, ali da primeira fase, e a gente tem o plano ator. Também tem o plano teórico, né, que são as aulinhas que o pessoal gosta também. Então, e esse plano aqui, que na verdade é um test drive. Então, eu não sei se eu compro essa plataforma, existem outras plataformas no mercado. A gente deixa você testar antes de ter que pagar, antes de ter que desembolsar. Então, seriam 10 dias para você utilizar a plataforma, tá bom? Numa quantidade limitada de checklists, seriam 8 checklists dentro dos 10 dias para você estar utilizando. Então, se alguém que está aqui nessa live ainda não tem a plataforma do Pense, essa pode ser a sua oportunidade de estar testando, vendo se gosta. Também aqui na live a gente vai estar compartilhando a tela, mostrando como ela por dentro, e depois, qualquer dúvida, a gente está à disposição. Obrigada, Ana, por confiar no nosso trabalho. Bom, então, vamos lá. Eu vou precisar de um voluntário, né, para fazer esse checklist comigo, então a pessoa vai ser o médico, né, o ator, eu vou ser o médico que vai estar sendo avaliado, eu vou ser o ator, e no final eu vou fazer um papel ali de mentora, que essa live também serve não só para ensino para vocês, mas expor um pouquinho do nosso trabalho, como que é a dinâmica. A Marina está aqui, Marina é nossa mentorada também, então espero que vocês gostem. Jorge colocou, bom dia, qual você indicaria para a primeira fase? Qual o que, Jorge? Qual mentoria? Qual plataforma de estudo? Mentoria ou plataforma? Mentoria, os dois. Olha, é meio suspeito você perguntar isso para mim, Jorge, porque eu tenho mentoria, né? Então, obviamente que eu vou me indicar para você vir estudar comigo.
Então, sou difícil de falar sobre isso, mas, assim, tem vários profissionais super capacitados no mercado, viu? Então, é aquilo, eu sempre falo, é bom fazer mentoria, te orienta muito, é como que alguém te segura pela mão, te mostra o caminho das pedras, estudar sozinho é possível, ter, assim, né, até eu que vim da UNR, que é um método PBL, que você tem que ser mais autodidata, tá bom, a gente sabe, a gente aprende isso, né? O corpo humano, a gente tem essa resiliência, mas convenhamos, né? Nos tempos tão difíceis, tão corridos que a gente tem, alguém que te oriente, alguém que te pegue pela mão e fale: olha, esse tema não é tão prevalente, olha, você está indo além, ou você tem que ajustar isso, você tem que aumentar o número de cheques, ou chegou o momento de você revisar a teoria, faz toda a diferença. Então, tem muito profissional no mercado, mas obviamente que em primeira opção eu vou me indicar ali para você, não só eu, né, Evelyn, como toda a nossa equipe do CRM na mão. Então, a gente é formado, né, nossa equipe, por médicos revalidados, e dentro do CRM na mão, a plataforma que a gente usa de treino de questões, o banco de questões, é do Estratégia Média. Então, atualmente, né, nós somos a única mentoria, que não é deles próprio, que pode utilizar o banco de questões deles, conseguindo, sim, um preço super favorável e um diferencial do que ir comprar lá direto no site. Então, estudando com a gente, você tem, além das mentorias, isso primeira fase, né, material didático, também tem acesso ao banco de questões do Estratégia Média, que atualmente é o melhor do país, né? E para a segunda fase, a nossa parceria é com o Pense Revalida, que é a primeira plataforma do mercado de checklists e segue sendo a maior ainda. Então, a gente vem crescendo bastante, graças a Deus. Jorge colocou, porque sinceramente eu fiz a primeira prova agora, mas acho que não fiz bem, queria mesmo poder voltar em julho, agosto, eu fiz em março, peguei algum banco de questões de preferência do Estratégia, o Braulio já deu uma dica. Jorge, assim, a esperança é a última que morre, né? Você viu ali o resultado, o gabarito provisório, né, já, e não dá para entregar os pontos, né? Então, o que é entregar os pontos? Fiquei triste, fiquei desanimado, ok, mas a gente tem um tempo para ter o nosso luto. E, infelizmente, a gente não tem muito tempo para viver o nosso luto. Logo, a gente já tem que começar a estudar, seja para a primeira, seja para a segunda fase. Uma certeza que você tem que ter é que o estudo nunca descarta. Então, vou estudar vendo vídeo aula, mas talvez eu tenha aprovado, não está servindo para nada. Não, está servindo sim, porque a segunda fase, ela não é só a prática, não é só de você chegar lá e gesticular, olhar com uma cara empática para a pessoa. Se você não tiver o conteúdo teórico por trás daquilo, você também não consegue aprovar. Então, a segunda fase é essa balança. E para a primeira fase também, óbvio que seu estudo teórico vai servir, mas também você tem que praticar esse estudo teórico, só que da forma da primeira fase, que é o quê? O treinamento em cima de questões. Nesse caso, tanto objetivas quanto dissertativas. E um banco, ele te ajuda muito nisso. Por quê? Porque ele é mais promissor, né? Então, você não fica tanto tempo procurando aquelas questões, ou então, não, eu imprimi já a prova. Evelyn, ok, você faz a prova, mas depois você vai lá procurar na internet a resposta de uma por uma. O banco de questões, como ele é comentado, ele já te economiza bastante tempo de estudo, principalmente o do Estratégia, né? Eu falo dele bastante porque é a nossa parceria. Você tem comentários das questões, não só em texto, mas também em vídeo, a maioria delas. Se tem uma questão lá que você está estudando, sei lá, de 2020, está desatualizada, bem escrito em cima. Então, para você não prestar tanta atenção, porque ela está desatualizada já, então você já busca a atualização. E também eles liberaram para os nossos alunos, né, o acesso às aulas estratégicas deles, né, tanto com resumos teóricos, ou seja, palpável, quanto aulas em vídeo também para vocês estarem vendo. Então, além das videoaulas, né, do Estratégia, esse material teórico, banco de questões, você também tem os encontros com a gente, tanto da mentoria objetiva quanto da mentoria dissertativa, que a gente separa, né, assim. Bom, não sei se tem mais alguma dúvida antes de a gente começar. Não? Então, vamos lá. Bom dia, doutora. Quero fazer um cheque. A Andréia está aí, animadona aí no cheque. Bom, gente, parece que a maior parte do nosso público seria de segunda fase, então a gente vai começar fazendo o cheque, tá bom? O tema também de primeira fase é um tema que, olha, não dá para descartar no INEP. Inclusive, o INEP já trabalhou esse tema e faz um tempo, é o que eu falo.
Quando já tomou um tema, assim, qualquer tema pode cair, né? Mas quando já tomou um tema, conhecendo a banca examinadora do Revalida INEP, tem altas chances desse tema aparecer, só que de uma forminha diferente, não é que cai o mesmo checklist, cai o mesmo tema, só que de uma forma diferente. Vocês conseguem ver que isso é um padrão da banca, porque lá de primeira fase é o que mais acontece. A gente consegue até separar. Esses são os temas mais prevalentes. Eu não posso fazer a prova do Revalida INEP sem estudar isso, isso e isso, porque sempre cai. Então, tem essa característica. E outra coisa que é característica, quando começa a aparecer muito na primeira fase, vai cair essa estação prática na segunda. Quando começa a cair muito na segunda fase, prepara para repassar esse tema, porque vai cair na primeira. Então, deixa de cair do tema. Bom, Jorge, eu moro em Rosário, Argentina, conheço vocês, até o Igor, quando vocês moravam aqui, olha só. Logo entre em contato. Tá bom, Jorge, espero o seu contato. Bom, vamos lá, então, como o pessoal teve aqui a preferência para a gente começar fazendo um checklist, então eu vou precisar de um voluntário, algumas pessoas já tinham se voluntariado aqui, mas vamos fazer assim, ó, como foi em fora de ordem, eu vou pedir para levantar a mão, quem levantar a mão primeiro faz o cheque, pode ser? Então, vamos lá, pode ir. Quem quiser, só levantar a mão. Eu vou mandando aqui o código e o link que a gente está fazendo. Ué, agora ninguém levantou? A Andréia colocou eu no chat. Vamos lá, então, Andréia. Bom, Andréia, você consegue ligar o microfone? Bom dia, consigo sim. É que eu estava aqui Dia. arrumando o cabelo. Vai ficar bonita nessa filmagem, vai ficar aqui, vai ficar no nosso YouTube, hein? Tem que estar aí, ó, bonita. Andréia, você tem já a plataforma do Pense Revalida? Tenho. Tem, já está treinando? Perfeito. Bom, Andréia, você sabe compartilhar a sua tela? Eu acho que sei. Vou Você não- entrar aqui. É que faz tempo que eu não estava treinando mais. Eu peguei a plataforma esses dias de novo, então eu acho que eu só fiz uns 10 checklists, então eu Mas não... não tem problema. Se não souber e alguém puder compartilhar para a Andréia também, já ajuda a gente nessa Mas eu tô parte. entrando aqui, vamos ver se vai dar certo. É só clicar naquele negocinho, na flechinha para cima, né? Isso mesmo. Está carregando ainda. Não sei se na internet, onde eu tô, tá chovendo muito. Eu não sei se a internet não vai me atrapalhar hoje. Vai dar certo. Andrei, você está em qual estado? Mato Grosso do Sul. E você formou onde? Aí na fronteira? Sim, em Pedro Juan. Tô meio numa luta. Eu falei com você esses dias. É? Olha só. E veio estudar com a gente ou só veio tirar as dúvidas? Eu fui tirar as dúvidas, eu não sei ainda. É porque eu já fiz essa prova algumas vezes e eu tô aqui sem saber o que eu faço da vida ainda. Difícil, né? Mas sim, é aquilo que a gente falou, tem esse período, né, de que a gente fica bravo, fica chateado, fica tentando uma direção. Inês, eu acho que eu já mandei, mas vou mandar aqui de novo. Mas a gente não pode perder essa constância. Pode até, em um primeiro momento, ser um pouco mais leve, mas depois a gente tem sim que retomar, né, aquele ritmo um pouco mais forte. A gente ainda está sem data de prova, então ainda dá aquele sentimento de ainda tenho tempo. O problema é quando sai esse edital que acontece aquele desespero, né? A gente fala, ai, por que eu não comecei antes? Então, esse sentimento é muito ruim. Quanto antes a gente começar a pegar firme, melhor. Eu tô meio atrapalhada aqui. André, você compartilha? Se quiser, eu compartilho aqui. É que eu não consegui nem... Eu entrei na plataforma, eu copiei o código aqui, sabe? Mas ele não... Se você só clicar em cima do link, não abre para você? Não abriu, não. Abriu a plataforma sem o... Aí eu vim aqui buscar o cheque e copiei aquele linkzinho. É assim, né? Mas Isso, aí você coloca em entrar. acho que eu não vou conseguir, não. Não sei o que eu tô fazendo de errado. Você copiou o código? Copiei. Aí no seu menu esquerdo tem uma janelinha, né, um ícone escrito entrar. Você cola o código ali. De todo modo, se você quiser eu compartilhar para você, você consegue ler pela tela que vai estar compartilhada e fazer. Talvez não vai contar a pontuação para o seu perfil, né? Entrei.
Fechar a janela que meus cachorros começou. Eu entrei, né? Deixa eu ver aqui. Andréia apareceu. Andréia dos Santos Fernandes, né? Isso. Perfeito. Andréia, agora eu só preciso que você compartilhe, ou alguém compartilha para a Andréia também. Alguém compartilha, por favor? Eu já demorei para achar aqui o negócio. Não, fica em casa, Andréia. Ao vivo eu sempre falo, acontece de tudo no ao vivo. É cachorro, é tudo, cai luz, cai internet. Bom, pessoal, vamos lá então. Andréia, tá preparada? Ai, taquicárdica, mas tô. Vamos lá, igual o dia da prova aqui. Não quero aí, ó, ânimo, como se fosse um dia da prova, se entrega. Fala, esse é meu momento, tá bom? Então vamos lá. Bom dia, sou Andréia Vergara, candidata à revalidação. No meu cenário. Unidade de pronto atendimento. A UPA tem a seguinte estrutura: sala de atenção médica, sala de medicamentos, de vacina, equipe multidisciplinar, com serviço de psicologia, psiquiatria, assistente social, laboratório. Descrição do caso: você irá realizar atendimento de uma paciente feminina, 14 anos, trazida por um acompanhante maior de idade. Bom dia, senhores, pode sentar, fica à vontade, que eu vou ler meu cenário. Eu sou a doutora Andréia Vergara, vou atender vocês aqui hoje. Você pode me dizer o seu nome, idade, profissão, procedência, estado civil, por favor? Doutora, eu sou a Letícia, eu tenho 40 anos. Letícia, você veio acompanhando o menor? Como é? Qual é o nome do menor? Isso, a paciente, a Beatriz, ela tem 14 anos. O que a Beatriz é sua? Ela é amiga da escola da minha filha. Ah, ok. Me fala um pouquinho, Beatriz. Perdão, você é a? Eu sou a Letícia. Você é a Letícia. A Beatriz, eu gostaria de perguntar para a Beatriz, ela gostaria que você acompanhasse a consulta, ou Beatriz, você quer que a Letícia saia? Não consta. Tudo bem. A Letícia tem fala, ou quem vai responder pela Letícia é a Beatriz? Não consta. Tudo bem. Eu vou começar, então, vou me dirigir, então, à Beatriz, porque ela tem 14 anos, ela, embora seja menor, ela tem poder de voz. Beatriz, eu gostaria de perguntar para você, o que foi que aconteceu? O que te trouxe aqui? Doutora, eu trouxe a Beatriz porque ela estava na minha casa fazendo um trabalho de escola com a minha filha. E, de repente, ela se trancou no banheiro e começou a chorar muito. Ela me disse que dói a barriga dela. Aí eu liguei para a mãe dela, mas ninguém atendeu. Então eu vim acompanhar, né? Porque assim, tá na minha casa, eu acho que tá na minha responsabilidade. Tudo bem. E faz quanto tempo que começou essa dor na barriga? Ela teve algum trauma? Ela bateu? Ela machucou? Ela te contou o que aconteceu? Olha, ela começou com esse choro dela ter se trancado lá no banheiro, tem assim, mais ou menos uns 20 minutos. Logo que aconteceu, eu trouxe ela. Ela disse que dói o pé da barriga. É uma dor muito forte, segundo ela. Ok, você sabe me dizer se ela comeu alguma coisa, ingeriu alguma bebida, álcool, droga? Doutora, eu posso ficar sozinha na sala com você? Tudo bem, agora quem fala é a Letícia? Beatriz. Beatriz. Ixi, eu tô confusa com o nome dessas mulheres, mas então, a minha paciente chama Beatriz, né? Isso, doutora. Eu tenho 14 anos. Eu posso ficar na sala sozinha? Pode, eu tinha te perguntado no início da consulta. Então, eu vou pedir para a Letícia, por favor, se retirar para eu ficar a sós com a Beatriz, tudo bem? Tá bem, Bom, doutora. levando em consideração que eu estou sozinha, então, com a Beatriz, Beatriz, eu quero te dizer que tudo que a gente conversar aqui é sigilo médico, tá bom? Você tem 14 anos, você é menor, eu posso chamar até uma enfermeira do sexo feminino para fazer parte da nossa consulta, tá? Mas tudo que aconteceu aqui é na hora do exame físico, tá? Provavelmente, mas tudo que acontecer aqui é sigilo médico, eu quero que você confie em mim e você me conte direitinho o que é que está acontecendo com você, tá bom? Quem te trouxe foi uma
não é sua mãe, é uma amiga, é mãe da sua amiga, né? Então, eu gostaria que você me contasse direitinho o que é que foi que aconteceu com você. Ela Eu tô muito nervosa, doutora. Tô com muito medo. Eu tô com muito medo que a minha mãe saiba o que aconteceu. Eu não quero que a minha mãe saiba, doutora. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei. Beatriz, se acalme, tá? Se acalma, tô aqui para te ouvir e a gente vai tomar a melhor conduta, tá bom? Me conta direitinho o que foi que aconteceu. Essa dor na sua barriga, eu tô vendo que você tá chorosa, então eu gostaria que você confiasse em mim e você me dissesse o que é que aconteceu realmente. Essa dor realmente é na barriga? Aconteceu alguma coisa com você? Alguém te bateu? Foi algum trauma? Foi algum tipo de violência? Doutora, eu tava na casa da minha amiga fazendo um trabalho da escola. E aí eu fiquei com vontade de ir no banheiro, né? Aí eu pedi para ir no banheiro normal até aí. Só que aí a minha amiga tem um irmão e ele entrou no banheiro junto comigo e ele me forçou a ter sexo com ele, doeu muito. Eu tô muito assustada. A minha mãe vai ficar muito brava comigo. Acho que ela vai me bater. Eu não sei o que eu vou fazer, doutora. Meu Deus. Bom, Beatriz, é um caso grave mesmo, né, por conta que foi uma violência que você sofreu, só quero que você se acalme, tá bom? E eu, como médica, vou tomar aqui as medidas cabíveis para o momento. Você é virgem, gostaria de te perguntar, foi a primeira relação sexual que você teve? Ele usou preservativo? Eu acho que eu sou virgem, pelo menos eu não sei dessas coisas, doutora, eu sou só uma criança, não sei de preservativos. Tá, você sabe se ele ejaculou dentro de você? Foi sexo oral, foi sexo anal, foi sexo vaginal? Ele te bateu, te machucou? Não, ele não me bateu, doutora, as outras perguntas não constam no script. Tudo bem. Doutora. Tudo bem. Olha, eu estou vendo que aqui na nossa unidade a gente conta com apoio multidisciplinar, né, com serviço de psicologia, psiquiatria, assistência social. Eu preciso fazer alguns exames de praxe com você, tá? Eu vou te fazer mais algumas perguntas, mas depois eu também gostaria de pedir tua autorização para poder chamar essas pessoas, para te ouvir também, para nos auxiliar, tá bom? Mas eu gostaria de perguntar algumas coisinhas para você. Você sabe a data da sua última menstruação? Você tem alguma alergia, alguma medicação? Eu tenho 5 dias que eu fiquei menstruada, não tenho nenhuma alergia, não tomo remédio. Tá. Você sabe das suas vacinações? Sua carteira de vacinação está tudo em dia? As minhas vacinas estão em dia, eu tenho 4 doses daquela do Covid e também a minha mãe me deu aquela do HPV também, doutora. Tudo bem. A vacina antitétano, você sabe? Hepatite B, o esquema da vacina hepatite B? Eu não sei, doutora. Tudo bem. Eu gostaria, então, de solicitar o teu exame físico. Você me autoriza? Eu autorizo. Olha, exame físico, eu preciso examinar o seu corpo e examinar as suas genitais. Eu vou chamar uma enfermeira do sexo feminino para nos acompanhar, tudo bem? Eu quero te dizer que você não é obrigada, tá? Mas eu preciso fazer esse exame para poder a gente elencar vestígios e saber como é que você está clinicamente, tudo bem? Também gostaria de notificar já o caso, como um caso de violência sexual, quero notificar o caso ao SINAM, tá? Também gostaria de fazer algumas coisas burocráticas, como, por exemplo, fazer uma notificação ao Conselho Tutelar, porque você é menor, e também gostaria de te encorajar a fazer um boletim de ocorrência, tá bom? Porque você é menor, é um tipo de violência, mesmo sendo filho irmão da sua amiga, a gente é direito seu fazer um boletim de ocorrência, e eu também vou ter que chamar os seus pais, tá? A gente precisa conversar com a sua mãe. Eu sei que você está nervosa, você está com medo, mas a gente precisa avisar a sua mãe nesse caso, tudo bem? Tá bem. Então, eu vou proceder com o exame físico, tá? Eu vou lavar as minhas mãos, secar, aquecer, vou me paramentar, vou pedir que você vá ao banheiro, tire sua roupa, se coloque na maca,
tá? Eu quero fazer o exame físico cefalocaudal, quero pedir os seus sinais vitais, pressão arterial, frequência cardíaca, respiratória. Gostaria de fazer ver se você não tem uma ectoscopia geral de pele e mucosa, ver se você não tem escoriações, marcas, hematomas pelo corpo. Também quero examinar o seu abdômen e a área genital. Quero fazer uma inspeção vulvar, genital, anal, e também gostaria de fazer uma especuloscopia. Não vou fazer especuloscopia porque você já está machucado. Eu vou só fazer a inspeção genital e isso. Mais alguma coisa? Não. Perdi muito tempo nesse. Nossa, meu Deus do céu, essa anamnese. Exame físico. Regular, estado geral, pressão arterial está normal, frequência cardíaca, respiratória, saturando bem, temperatura. Então, nenhuma alteração. A ectoscopia, paciente retraída, face de medo e chorosa, aparato cardiovascular e respiratório. Sim, está assim. Demorei demais, meu Deus do céu, que demora nessa... Não, mas assim, estação difícil, estação que faz a gente... Deixa a gente em choque, basicamente. É como se fosse uma estação de emergência que a gente fica ali meio, como que eu faço agora, como que eu procedo, e ao mesmo tempo, nesse tipo de estação, é como que você quer fazer o acolhimento, você está na medicina da família e comunidade, então até onde eu vou... Então, você foi bem, Andréia, você se manteve, ele gera uma confusão de nomes, né? Rolou ali uma confusão, quem é quem, onde é que eu tô, até porque eu tô aqui sozinha, não tem uma outra pessoa do meu lado, mas vamos entender a estação. Mari, você pode parar de compartilhar, por favor? Eu vou compartilhar minha tela. Obrigada. Vamos lá, então, entender a estação. Vou começar a compartilhar minha tela agora. Deixa eu ver se vai aqui o chat. Primeiro compartilha, depois mandar, Andressa. Vamos lá, então. Bom, então, estação de violência sexual. A gente sabe que o Revalida INEP, né, recém aí cobrou uma estaçãozinha, né, bem parecida com essa, só que ele era num contexto de um adulto, era num contexto de uma mulher que estava numa situação, estava no ambiente de trabalho, então entravam outras vertentes, né. Então, vamos lá, cenário de atuação, você estava na unidade de pronto atendimento, uma UPA, e a unidade contava com a seguinte infraestrutura: sala de atenção médica, sala de medicamentos, sala de vacinas, uma equipe multidisciplinar, deixa eu aceitar o link, uma equipe multidisciplinar que conta com serviço de psiquiatria e assistente social, e um laboratório. Tudo o que eu sempre falo para os meus mentorandos, gente, tudo que o INEP se dá o trabalho de escrever lá, que vocês têm, então a unidade tem essa seguinte infraestrutura. O que tem que entrar na cabeça de vocês é que ele não ia gastar, né, dinheiro com tinta de impressora, porque não é impressão para uma sala, são impressões para várias salas, em vários estados, isso dá dinheiro. E a banca, né, do INEP, ela tem essa característica de ser uma banca muito, a gente até brinca, muquirana, são mão de vacas, então eles não investem na prova. A gente consegue ver isso, edição pós edição, em que nada muda, em que não tem uma câmera profissional, em que não tem uma boa captação de áudio, tampouco qualidade de imagem, né, treinamento das pessoas, isso também é refletido nos recursos que vocês têm lá. Então, um manequim de loja para fazer uma palpação abdominal horrível, em que tudo percute igual, em que não tem uma alteração, a mesma pelve desde lá de 2020, a primeira vez que comprou, sendo reutilizada sempre, com o mesmo achado do colo uterino, então bonecos que já estão machucados também, e eles não investem. Então, quero que vocês lembrem disso. Tudo que eles gastaram dinheiro, tudo que eles permitiram que fosse colocado lá, teve um custo. Inclusive isso, coisas escritas lá no impresso tem um custo de tinta de impressora. E nada é em vão, nada é o acaso, tá bom? Então, se diz lá que você tem acesso a uma sala de atenção médica, é porque você vai usar essa sala de atenção médica. Ah, tem uma sala de medicamentos, eu vou ter que dar alguma medicação aqui, sala de vacinas, eu vou ter que falar algum momento sobre vacinas. Equipe multidisciplinar de serviço de psicologia, psiquiatria e assistente social, vou ter que ativar essa galera aqui. Ah, mas quem que eu vou ter que ativar? Será que é só um? Será que é os três? Eu não sei, então eu vou falar os três, eu não sei o que está pontuando no PET. Ah, eu tenho um laboratório, então eu vou pedir exames laboratoriais. Descrição do caso. Então, você irá realizar atendimento de uma paciente de 14 anos trazida por um acompanhante maior de idade. Então, aqui já fala, né, que é um acompanhante maior de idade. Mas, diferente de outras estações, ele não fala trazida pela mãe, trazida pelo pai. É um acompanhante. E você arrasou, André, que você perguntou qual é o grau de parentesco com essa menina. Então, arrasou. Tarefas. Realize o atendimento da paciente. Então, lembrando, né, sempre, o atendimento, ele já contém a anamnese e o exame físico.
O item 2 diz: solicite exame físico geral e direcionado. Nem precisava estar escrito aqui exame físico, porque o atendimento vocês têm que ter isso em consideração. É anamnese e exame físico. Mas aqui ele pede um exame físico geral e um direcionado. Então a gente já olha aqui, opa, eu tenho uma menina de 14 anos e ela tem uma queixa exclusiva aqui que eu vou ter que descobrir o que é e vou ter que examinar. Solicite exames complementares pertinentes ao caso, verbalize a hipótese diagnóstica e o segmento dessa paciente. Vamos lá. Então, no meu script, eu tinha ainda para falar para vocês, se você perguntasse se eu tenho dor ao urinar, eu ia falar que dói e sangra, característica do sangramento é um sangue vivo, eu ia negar incontinência urinária, sintomas, né, urinários, febre, náuseas, vômitos. Sobre a menarca, acabou não dando tempo, né, de perguntar, ia falar que menstruei a primeira vez aos 9 anos, e também não tinha nenhuma doença, não usava nenhum medicamento, nada, e eu tinha ali para falar das perguntas, que eu ia perguntar se eu posso tomar alguma coisa para dor, e tem como isso ficar só entre nós. Minha mãe é muito brava, acho que ela vai me bater. Então, ali, quando eu começo a chorar na estação, tudo, a minha preocupação é essa. Então, eu falo, né, ali para você, ai, nossa, eu tô com medo, que não sei o que isso aconteceu, minha mãe é muito brava, ela vai ficar brava comigo. Então, a gente vê ali a percepção que é uma criança mesmo, né, uma menina, então ela tem 14 anos, mas a cabeça dela não é na gravidade do que ela tem envolvida ali, né? Então, é o que a minha mãe vai pensar, o que a minha mãe vai falar. E a nossa preocupação nesse momento não é essa, né? Até porque a gente não vai soltar ela lá para ela contar para a mãe dela, vai chamar um responsável ali para estar acompanhando. Bom, de impresso você pegou quase todos, deu escorregada ali no exame especular. Então, por mais que sim, que ela foi violentada, que mexeram nela, se ela permitiu você a fazer, então faça. Por quê? Porque tem ali as provas legais, né? Então, ela não sabia referir se teve ejaculação, ela não sabia falar nada para você. E será que não tinha esperma lá? E se tiver esperma, o que a gente vai fazer? A gente conversa com ela que a gente vai coletar amostras desse esperma e vai levar para análise. Então, para a gente comprovar realmente foi isso, porque essa história que ela vem contando para a gente, foi o irmão da minha amiga e tal. Mas será que não foi o pai da amiga? Será que não foi outra pessoa? Então, a gente faz ali o comparativo, tá bom? Então, você pegou ali os impressos de exame físico, a ictoscopia, que ela tinha sinais de hematomas recente em punho, então, provavelmente, alguém pegou ela ali pelo braço, então, corrobora a história que ela contou pra gente, tá? Que ela contou para a gente, na inspeção vaginal, né, pedia para a gente verbalizar o achado da inspeção. Então, o que a gente via aqui? Marcas de hematomas, né, e ali em grandes, pequenos lábios, e a gente via aqui, ó, saída de sangramento vaginal espontâneo também. Via aqui, ó, lacerações nessa vagina também. Então, tudo corroborando com a história dela, que realmente ela sofreu alguma violência. No exame especular, se a gente colocava, falava saída espontânea de sangue vivo das paredes vaginais e presença de conteúdo líquido, provavelmente teve ejaculação, então esse conteúdo líquido seria esse esperma aí do agressor. Então, vamos lá para o nosso padrão esperado de procedimentos, tá? Então, você se apresentou, perguntou o nome da acompanhante, o nome da paciente e o grau de parentesco da acompanhante. Queria só abrir uma ressalva aqui, um parênteses. Não é característico da banca avaliadora do Revalide, né, fazer isso que a gente fez aqui. Então, ter uma pessoa que ela simula que ela é duas, né? Então, já aconteceu estações que falava que tinha duas pessoas na sala, mas só uma falava. Aqui foi uma jogada diferente, né? Como revalida, é mão de vaca, mão fechada, eu acho que eles não vão contratar duas pessoas para estar lá numa estação, realmente seria só uma mesmo. Mas é aquilo, né? A gente acha que vai ser assim, pode ser que em algum momento sim eles contratem. Postura, estabelece contato visual, mantém postura empática ao longo da consulta, sim. Usa a linguagem acessível com essa paciente, evitando os termos técnicos de difícil compreensão, sim. Escuta a fala sem interromper, me chama pelo nome pelo menos uma vez. Perguntou doenças crônicas, uso crônico de medicações, alergia, só faltou os hábitos tóxicos, né? Então, perguntar para mim, por mais que eu sou uma criança menor de idade, se eu como, bebo ou uso alguma droga. É importantíssimo também a gente estar perguntando e faz parte do nosso esqueleto da medicina da família e comunidade. Vamos voltar aqui. Bom, investigou a sexarca e a DUM, né, data de última menstruação, só ficou para trás a menarca mesmo. Acalma a paciente, informa que esse ambiente que a gente está é seguro, que ela pode confiar em você para contar sobre o que aconteceu. Você fez isso perfeitamente, André, antes mesmo ali, né, de eu perguntar qualquer coisa, você já foi falando, no começo lá da estação, você falou, você já pode ficar aqui sozinha, mas o que acontece, esse checklist, igual as provas do INEP, eles têm palavras códigos, então eu só posso falar tal coisa se você falar uma outra coisa primeiro, então é um mecanismo que eu sempre falo, é um mecanismo de chave e fechadura, então se você chega com a chave correta, você consegue abrir aquela fechadura que é desbloquear a fala do ator, então quando você falou, lá de início já, né, você quer ficar sozinha aqui na sala comigo, você quer ser atendida sozinha? Eu falava, não consta no script. Porque aqui dizia, cadê? Após o candidato verbalizar que quer que o acompanhante saia da sala,
Perdão. Caso o candidato pergunte sobre o que o paciente estava fazendo quando a dor iniciou, responder, eu posso ficar sozinha na sala com você. Então, eu só poderia perguntar se eu podia ficar sozinha na sala se você perguntasse o que eu estava fazendo antes, que foi ali até você estava fazendo a anamnese, perguntando tudo, e aí eu fui te interromper e falei, eu posso ficar sozinha na sala com você? Então, às vezes, o que acontece lá na prova, que a gente fala, eu perguntei tantas vezes, o ator só me falou lá na última, mas às vezes na última vez que você perguntou é que você usou uma palavra diferente, você conseguiu abrir a fechadura ali. Bom, investigou o tipo de penetração, uso de preservativo e ejaculação, só faltou perguntar se foi a primeira vez que eu fui violentada, ou se já aconteceu isso outras vezes. Por mais que eu falei, eu acho que eu sou virgem, né, eu achava até esse momento, agora eu não sei mais, o que a gente tem que ter em conta também? Que a violência sexual, ela não se restringe somente ao ato carnal, ao ato de penetração. Então, ela pode já ter sofrido outros episódios de violência, por exemplo, ela poderia falar, assim não, mas é outra vez que eu fui lá, ele ficou tocando nos meus seios, eu não gostava, eu falava para ele parar. Ela ia estar exposta também a uma violência sexual. Não, isso não, mas toda vez que eu vou lá, colocam umas coisas de umas cenas que eu não quero ver, isso também é caracterizado. Ou me fazem tocar no genital de outra pessoa. Isso também é caracterizado como uma violência sexual. Então, sempre pergunta sobre isso. Solicita autorização para realizar o exame físico e especular acompanhado da enfermeira, né? Então, solicitou a autorização e falou que alguém ia estar acompanhando. Aí ele não colheu a amostra, né, durante o exame e não avisou sobre a importância da coleta dessa amostra. Aí do laboratório, o que a gente pediu? Beta-HCG. Mas por que beta-HCG? A Adriana não falou que ela nunca teve relação sexual? Ela não falou que a data de menstruação foi há 5 dias? Não precisa pedir o beta-HCG. Precisa e deve pedir o beta-HCG. Faz parte do protocolo, tá bom, gente? Então, beta-HCG, HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C. Prescreve contracepção de emergência, então com levonorgestrel, 1,5 miligramas via oral, dose única, lá como caiu na prova do Revalidinep também tinha outro esquema permitido, né? Também falava do DIU. Prescreve penicilina G-benzatínica, 2.400.000 unidades internacionais IM em dose única. Tinha que prescrever a ceftriaxona, 500 miligramas IM, dose única também, aqui para sífilis, né, aqui para gonorreia. A azitromicina, 1 gramo via oral, dose única, então pensando ali na clamídia no cancro. Tinha que prescrever as TARGs, né, então essa pessoa a gente não sabe se tem alguma doença em relação a HIV ou não, então ela teria que fazer o tenofovir, lamivudina e dolutegravir por 28 dias. E o famoso, conhecidíssimo metronidazol, que derrubou muita gente aí, né, nessa última prova. Então, por que eu não posso já dar o metronidazol? Então, metronidazol, 2 gramas dose única, e deixa claro, deve ser feito posteriormente e que ela não deve ingerir álcool. Então, por que o metronidazol eu não posso colocar já tudo junto, Evelyn? Coloca um combo lá na receita, só escreva uma vez, porque ele tem efeito, né, ali contrário, então ele atrapalha a eficácia ali da nossa pílula do dia seguinte, então por isso que ele vai ter que ser feito posteriormente. Então, tinha que falar disso e falar, e depois, né, quando ela fosse tomar, ela não poderia tomar álcool devido ao efeito de sulfirante que ele traz também. Realiza a notificação compulsória, você fez, mas não completou a ficha de atendimento multiprofissional às pessoas em situação de violência do atendimento ambulatorial. Então, tem que preencher essa fichinha também, a gente faz parte do protocolo. Comunica ao Conselho Tutelar, acho que não comunicou, né, Andréia? Eu comuniquei, sim, quando eu dei o diagnóstico, eu falei que tinha que comunicar, notificar o SINAM, comunicar o Conselho Tutelar e falei do boletim de ocorrência também que ela poderia fazer. Beleza. Mas convocou a presença de um representante legal? Falei que ia chamar a mãe, né? Não convoquei, mas falei que teria que chamar a mãe. Perfeito. Aciona a equipe multidisciplinar, você acionou, e tinha que informar que uma vez que a paciente vá de alta, a mesma deve ser encaminhada entre 7 a 14 dias para o primeiro segmento ambulatorial. E logo depois, retornos a cada 3 a 6 meses para a avaliação da sorologia dela, né? Acabou não dando tempo para essa última parte. Demorei demais na anamnese, eu me perdi um pouco quem era quem, demorei demais. Assusta, né? Você tirou 4,5 na estação, então o que a gente consegue ver do teu desempenho? Teu acolhimento foi lá em cima, então tá arrasando em questão ao acolhimento de MFC, que é um acolhimento longo mesmo, então de todas as estações, da clínica, cirurgia, até pediatria, MFC é o que arrasa de acolhimento, garantindo muitos pontos iniciais para você, e eles são baseados em quê? Na APS, né, gente? Na anamnese caiu um pouquinho, o exame físico foi lá em cima de novo, não deu para pedir exame de laboratório, por isso zerou, e a
conduta não deu tempo de terminar ela mesmo, porque o tempo da estação foi antes. André, nessa estação eu vi assim, você, se tivesse mais tempo, se tivesse, sei lá, fosse uma estação de 15 minutos, né, que não vai ser real no dia do Revalida, mas você provavelmente teria conseguido levar esses pontos. Foi mais uma questão de organizar mesmo o seu tempo. A da anamnese acabou ficando bastante tempo nessa confusão, né, também de quem é quem, e eu percebi que você teve aquele cuidado de me deixar falar. Então, você não vinha querendo me interromper, por mais que o tempo estava correndo. Isso é importante, só que ali na hora que você vai, então, para a anamnese em si, que você vai terminar suas perguntas, tem esse atento de eu vou ter que fazer aquelas perguntas em blocos rápido, então, porque sobre o relato a gente chegou a conversar bastante, mas não deu tempo de você perguntar outras coisas básicas do esqueleto, como, por exemplo, a menarca ali, deixando alguns pontos, tá bom? E não se esqueça, frente à vítima de violência sexual, a gente faz sim a especuloscopia, desde que a pessoa esteja de acordo. Na prova do Revalida-INEP, né, eles já cobraram uma outra vertente que a gente respeitar quando o paciente fala, não, eu não quero fazer. E você saber respeitar e falar, tudo bem, você fala, ó, é importante fazer, porque a gente pode ajudar você, né, nesse processo de denúncia, tudo, de achar o agressor, mas se você não quer fazer, eu te respeito, eu apoio suas emoções, e nesse sentido. Gente, ficou alguma dúvida na estação? O pessoal tá mandando várias palminhas para você aqui, André. Ah, muito difícil. Eu faz tempo que eu não estava treinando mais e eu quis fazer para passar vergonha mesmo e ver qual é o nível, porque às vezes quando você faz com colegas, com conhecidos, você já sabe até os seus erros. Mas obrigada pela oportunidade. Mas tem muito que aprender ainda para poder passar nessa próxima prova. Não, e você não passou vergonha nenhuma, não, viu, André? Eu achei que você foi bom, você tá com bom desempenho, tá com uma boa base de esqueleto, só não pode, assim, lá no dia são vários tipos de atores, né? A gente também conversa bastante na mentoria. Então, tem vários tipos de atores. Tem aquele ator que é mais lentinho, tem aquele ator que ele quer viver o personagem aqui, né? Quis viver o personagem, então eu quis chorar, eu quis falar que eu estava desesperada. Mas essa prova que teve de violência, gente, eu fui fazer os recursos, eu falava, o que é isso? Tipo, eu fui violentada. Foi no meu trabalho. Não consta no script. Então, ali, ninguém estava vivendo o personagem, né? Então, isso também te coloca numa outra fase. É mais fácil você fazer uma situação dessa com a pessoa que não está vivendo o personagem, só que você, às vezes, não se atenta à gravidade daquilo. Como que a pessoa está falando por falar. Isso também acontece em outros tipos de estações, por exemplo, uma estação que eles podem colocar um paciente que está tendo uma exacerbação grave da DPOC, está com uma insuficiência respiratória aguda. Então, ele tinha que estar lá o quê? Taquipneco, tinha que estar com a palavra intercortada, tinha que estar revirando o olhinho, e ele está lá conversando de boa com você. Não, Disney, foi piorando conforme o tempo. Uso salbutamol. Não funcionou. Aí você pede os sinais vitais dele, ele tá com uma frequência respiratória de 30, saturando 80. Você fala, o que é isso? Quem é essa pessoa que está aqui na minha frente? É a mesma do cardio? Não é? Então, isso a gente tem que estar bem atento também. Aqui, como a gente está todo mundo treinando com sangue no olho, a gente tende, né, a incorporar o personagem, mas isso não é uma realidade lá do dia. Por isso é importante a gente, tem lá os grupos, né, do Pense, que tem um monte de gente para treinar, tem mais de um grupo até, e você ir trocando os atores que você treina, porque aí você vai conhecendo diferentes tipos de pessoas, cada um tem um ritmo. E até falo, pessoal, às vezes você encontra uma pessoa que é muito lenta para treinar, que você até te irrita, você fala, nossa, essa pessoa mais me atrapalha do que me ajuda, nunca mais vou treinar com essa pessoa. Mas às vezes essa pessoa vai ser tal qual o teu ator do dia, que vai ser super lento, que você fala, meu Deus, que nervoso, responde, me ajuda. E é bom treinar, porque aí você passa esse desconforto antes, no dia você não se desespera tanto, tá bom? Obrigada, doutora. Nada, e tá no caminho certo, viu, André? A Thalia e a doutora Evelyn sempre dando tudo no personagem. Acho que é mais fácil tudo. Realmente, eu chorei. Vamos lá. Bom, pessoal, então foi feito um checklist aqui de medicina da família e comunidade. Eu não sei como está o nosso público, como eu falei ali no início, em relação, se esse público hoje aqui da live está mais de primeira fase, mais de segunda, a ideia dessa live era fazer tanto uma questão dissertativa, quanto um checklist de medicina da família e comunidade. Então, mostrando aqui um pouquinho de trilha de aprovação para vocês. Tem galera aqui de primeira fase, ou estamos tudo de segunda hoje? Segunda fase, Deus quiser, segunda, acho que todo mundo de segunda. Bom, se todo mundo de segunda, eu imagino que vocês vão querer mais checklist, não vão querer questão dissertativa, né? Bom,
Checklist. Bom, então, beleza, o público decidiu. Vou fazer mais um checklist, então, com vocês, combinado? Vou selecionar um teminha aqui e vamos fazer. Vou precisar só de mais um voluntário para treinar com a gente. E aí, quem quer fazer o checklist agora? Pode levantar a mão, mandar no chat, abrir o microfone. É critério de vocês. E aí, rivalizando, bora? Ou não? Ou a gente para por aqui? Bom, já separei o cheque. Já achei um interessante da gente trabalhar. Alguém quer treinar? Alguém quer fazer cheque? Eu. Aí, Fernanda, coragem, bora lá. Fernanda, agora Marina, ó. Ó, Fernanda, consegue ligar o microfone? Bom dia, doutora. Você está me ouvindo? Estou sim. Ah, tá ok. Fernanda, diz para mim, você já está treinando dentro da plataforma do Pense? Não, ainda não contratei nenhuma. É minha primeira vez. Eu estou esperando a nota da primeira fase, né? Para ter certeza se eu passei ou não. Então, ainda não, doutora. Não tem problema. Então, manda aqui para a gente o seu nome, pode ser nome e sobrenome, e um Gmail seu, que a gente ativa um teste grátis para você usar a plataforma e treinar aqui hoje. Tá bom. Vou mandar no chat. Tá bom. Eu já vou mandando para vocês o link e o código, enquanto eu vou ativando o acesso da Fernanda, e aí vocês já vão entrando. Fernanda, você sabe compartilhar a tela? Sei. Perfeito. Bom, então eu vou ativando o seu acesso, mas eu vou te pedir para só compartilhar a tela depois que você já estiver dentro da estação mesmo, porque o seu primeiro acesso, ele pede alguns dados pessoais, como CPF, endereço, aí só para não ficar aberto para todo mundo ver seus dados pessoais, tá bom? Eu já acessei uma vez esse gratuito, doutora, então acho que vai direto. Não sei se... Foi nessa edição ou na anterior? Não, agora. Deixa eu ver. Ver se eu acho. Eu não posso mais. Gratuito, porque eu já fiz. Como que tá? Tá como Fernanda Moraes, não? Ou Fernanda? Fernanda Moraes. Com I. Aí aqui fala, revalidando, chegou ao fim o período de acesso do plano que você adquiriu. Eu não tô achando seu acesso, Fernanda. Foi nessa edição mesmo. Foi esses dias que liberaram. Deixa eu ver, que eu não sei mexer nessa plataforma direito. Aí eu renovo o seu plano grátis, não tem problema. Achei, Fernanda Moraes. Achou? Achei, vamos renovar o teu plano. Aí você consegue me colocar aí, ou como é que é? Eu que tenho que ir atrás? Não, aí vai só atualizar a página, que aí você consegue acessar. Deixa eu só terminar de atualizar aqui. Tenta dar uma atualizadinha para ver se já foi. Tá bom. Não. Deixa eu ver. Deixa eu colocar o código. Deixa eu ver se eu consigo entrar pelo código. Entrei? Deixa eu ver. Apareceu a sala agora, não sei se eu entrei. Dá um F5. Compartilha com a gente a tela, que às Tá. vezes dá uma travadinha na internet, eu tenho que atualizar. Deixa eu compartilhar.
Calma aí. Sim. Olha aí como aparece para mim. Aí eu vim aqui, ó, na sala para entrar. Ó, aparece. Aham. Aí vai Aí eu iniciar. iniciar, aí ele volta para a tela, como se não permitisse eu entrar. Sei. Mas é que eu acabei de atualizar, acho que tem que esperar um tempinho para ele atualizar. Bom, vamos esperar um pouquinho, então, Fer? Tá bom, Daqui a pouco você tá tenta bom, de novo, tá bom? Alguém tá pode bom. fazer no lugar dela? Eu vou abrir o microfone e vou falar. Eu posso fazer sem problema nenhum, mas eu já sou uma mentoranda da doutora, então, por mim, eu acho que seria mais interessante pessoas fazerem para conhecer como ela é mentora. Então, não percam a vergonha, gente, façam. É muito bom. A Mara dizendo, já vai. E tem que ser assim mesmo, tá certa. Eu queria fazer, mas eu tô no meu trabalho aqui, não tem como. Ó, vamos fazer assim. Mari, você consegue compartilhar a tua tela e a Fernanda vai acompanhando da sua? Porque acho que é só mais que nada um tempo de. E depois essa nota ia ficar para você. Não sei se isso é problema. Eu? Não. Ó, aqui. Fernanda, tenta dar um F5 agora de novo. Eu mudei até o plano aqui. Vamos ver se vai. Tá, peraí. Não foi. Foi. Então vamos fazer assim: a Mari compartilha a tela, igual ela está compartilhando. Eu seleciono ela e aí você vai acompanhando pelo Meet. Pode ser? Tá bom. Uhum. Então vamos lá. Acredito que até o final da tarde já vai estar atualizado o que eu penso. Tá. Vamos lá, então. Vou começar aqui, deixa eu só selecionar a Mari. Mari, dá um F5 na tua tela, porque eu ainda não estou te vendo dentro da sessão. Tá vendo? Tá carregando, ainda não foi. Agora foi. Vamos lá. Ok, bom dia a todos. Meu nome é Fernanda, sou candidata ao Revalida 2025.1. Neste momento, vou ler o cenário de atuação. Eu me encontro na unidade básica de saúde. A unidade conta com a seguinte infraestrutura: sala de atenção médica, sala de vacinas e descrição do caso. Paciente masculino, 13 anos, é trazido pela mãe à consulta por quadro de febre, vômitos e prostração de 3 dias. Tarefas: realizar a anamnese do paciente, solicitar e interpretar exame físico, estabelecer e comunicar a hipótese diagnóstica, propor conduta terapêutica e dar orientações ao paciente e sanar dúvidas. Tá ok, bom dia, meu nome é Fernanda, sou a médica responsável pelo seu atendimento de hoje. Você poderia me informar, por favor, o seu nome, sua idade, sua procedência? Olá, doutora. Eu sou o Isaac, eu tenho 13 anos e eu sou estudante. Tá ok, seja muito bem-vindo, Isaac. Você está acompanhado da sua mãe? Qual que é o nome dela, a idade? Sim, a minha mãe está aqui. Ela é a Ana. Tá ok, seja muito bem-vinda, tá, Ana? Isaac, o que aconteceu? Qual é o motivo da sua consulta? Doutora, eu pedi para minha mãe me trazer aqui, né? Porque eu não aguento mais. Eu tô com uma febre muito forte, sabe? Eu também tô com vômito. Eu só consigo ficar deitado já tem 3 dias. Ah, tá ok. Essa febre você chegou a ferir? A minha mãe mediu, deu 40 graus. 40 graus. Então, essa febre iniciou há 3 dias? Isso. É a primeira vez que você tem esse quadro febril? Eu tenho febre todo dia. Todos os dias. Tá ok. Você fez alguma coisa, você tomou algum medicamento para febre? A minha mãe me deu dipirona, mas não tá melhorando. Tá. Os vômitos, você vomitou quantas vezes? O conteúdo é alimentício? É um conteúdo mais escuro?
Ai, doutora, eu tô vomitando muito, parece um filme de terror. Tá, ok. Além dos vômitos, você teve náusea, prostração, dor muscular? Não consta. Uhum. Como que tá a questão da sua urina, suas fezes? Teve alguma alteração? Não consta. Tá. Você é o único na sua casa que está com esses sintomas ou teve alguma outra pessoa com esses mesmos sintomas? Não consta. Você chegou a viajar por esses dias? Não consta. Uhum. Além disso, você tem algum outro sintomas que você não me relatou? Dor de cabeça? Eu tô com dor de cabeça, doutora. Tá, ok. Essa dor iniciou faz quanto tempo? Não consta. Essa dor, ela é só de um lado da cabeça ou é toda a cabeça? Dói muito a minha cabeça, mas assim, toda a cabeça e a nuca. Tá, ok. Como que tá a sua vista? Você está enxergando normal? Não consta. Tá, ok. Você tem alergia a algum medicamento? Que eu saiba, não, doutora. Tá. Você tem histórico de alguma internação prévia ou cirurgia? Não consta. Você tem alguma comorbidade, como pressão alta, diabetes, ou alguém da sua família tem? Não tenho nenhuma doença. Tá. Você tá com a sua caderneta de vacinação? Olha, a gente recém se mudou para essa cidade, doutora. E na mudança, eu acho que a minha mãe perdeu a minha carteirinha, mas eu lembro que tinha algumas atrasadas para eu tomar, né? E por coincidência, um amigo meu da escola, que ele também é novo, ele tá parecido comigo, e a mãe dele também disse alguma coisa de vacina. Tá, ok. Então você não tá com a sua caderneta de vacinação, né? Não, Tá bom. Ah, deixa eu ver. Tá, neste momento eu gostaria de solicitar seu exame físico, você autoriza? autorizo. Tá bom, então eu vou pedir, por favor, que você suba na maca, tá? Eu vou realizar a higienização das minhas mãos, vou lavar, vou enxaguar, tá bom? E vou me posicionar à sua direita. Eu gostaria de solicitar neste momento o exame físico geral, acompanhado dos sinais vitais, o exame físico regional do aparelho cardiovascular, respiratório, abdominal, extremidades e também ectoscopia de pele e mucosa do meu paciente. Mais alguma coisa? Não, só isso. Não tá Só aparecendo clica. Mari, clica aí. no exame físico. Tá, sinais vitais, a pressão tá 100 por 70, frequência cardíaca 115 batimentos por minuto, frequência respiratória 19 por minuto, saturação 99, uma temperatura axilar de 40 graus Celsius, né? O paciente ele se encontra com febre, estado geral, paciente regular, estado geral, cardiovascular, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, com bulhas normofonéticas, ausência de sopros, respiratória, ausculta respiratória com murmúrio vesicular, preservado em ambos campos pulmonares, sem ruídos agregados, abdominal, abdômen plano, flácido, indolor à palpação, sem massa palpável, tá? Ruídos hidroaéreos preservados, timpânico, a percussão, sem sinais de ascite. Tá, ok. Eu gostaria de solicitar também uns exames laboratoriais, gostaria de solicitar um hemograma, um PCR, ureia, creatinina, eletrólitos. Também gostaria de aproveitar para solicitar um copro parasitológico, um EAS. Temos? Considere solicitado. Tá, ok. Não temos, né? Considere solicitado. Tá, você poderia voltar nas tarefas, por favor, doutora? Uhum. Ok. Tá. Isaac, tem mais alguma coisa que você não me relatou? Que você gostaria de falar? Você está com alguma dúvida no momento? Doutora, tem algum exame que eu tenho que fazer? Sim, seria importante você fazer algum desses exames que eu solicitei, né? Mas nós não temos disponíveis aqui. Alguma outra dúvida?
Eu posso ter um acompanhante? Eu queria muito que a minha mãe, minha namorada e a minha avó pudessem estar comigo, mesmo que elas tenham que ficar revezando. Você pode ter um acompanhante. Não tem problema, tá? Outra dúvida? Tem alguma complicação para o meu diagnóstico? Isaac, provavelmente você tem aqui alguma gastroenterite, né? Você lembra de você ter comido alguma coisa que fez mal? Não consta. Não? Tá ok. Você ingeriu algum medicamento, alguma droga, alguma coisa do tipo? Você lembra? Não consta. Tá ok. Neste momento, Isaac, eu vou pedir para te internar, tá bom? Vou pedir para te hidratar, tá ok? Vou pedir para administrar um soro, um RIG lactato, tá bom? Também vou pedir para monitorizar, vou pedir também para administrar um antipirético, pode ser uma dipirona, tá bom? Para controlar a sua febre, também um antiemético devido ao seu vômito. E também vou solicitar esses exames, tá bom? Que eu já citei. Deixa eu ver o que mais. Você está com alguma dor na barriga, Isaac? Não consta, doutora. Uhum. Tá ok. Pode subir nas minhas tarefas, doutora, por favor? Tem mais alguma dúvida? Não consta. Tá. Tá ok, acho que seria isso, por isso eu me despeço de forma cordialmente, tá bom? Pode finalizar a estação, doutora. Estação. Mari, pode parar de compartilhar, por favor? Vamos lá, então, Fernanda, conversar sobre essa estação. Primeiramente, queria te parabenizar, então você está aí no seu estudo da primeira fase não, está esperando o resultado da primeira fase, né? E mesmo assim veio aqui com tudo, começou a estação de forma super bem organizada, então começou, já sabe que tem que se apresentar, já sabe que tem que fazer essa leitura com cautela, já fez um acolhimento ótimo ali, tudo certinho. E agora vamos conversar um pouquinho mais sobre essa estação para a gente conseguir entender as dicas, né, que o próprio CARD traz para a gente. Então, a gente sempre conversa ali sobre a mentoria. A parte mais essencial para você conseguir desvendar a prestação está ali naquele CARD, está ali naquele momento inicial, nos seus primeiros segundos de prova. Então, a gente chega lá, se apresenta para a câmera, vai fazer essa leitura, e erroneamente, às vezes, não foi o seu caso, que você pediu várias vezes para voltar e para ler, a gente só vai tocando a estação sem voltar nesse CARD, sem voltar para ler o que tem. E, assim, eles são as dicas essenciais que levam a gente para aprovação de uma forma assertiva, não uma aprovação com a nota lá embaixo, mas sim ajudando a gente a não perder tempo, a ter uma estação bem mais direcionada. Então, essa era uma estação de meningite na UBS. Cenário de atuação, você estava na unidade básica de saúde. Então, a atenção primária, que era as tarefas estão com a gente, sim, ficaria grudada em cima da mesa. A unidade conta com a seguinte infraestrutura: sala de atenção médica e sala de vacinas. Então, isso era a única coisa que você tinha. Você não tinha uma sala de medicamentos, você não tinha uma farmácia, você não tinha um laboratório para você pedir exame, você não tinha. E você estava onde? Na UBS. Então, não tem leito de internação, não dá para internar paciente aqui. Ele fica, no máximo, em observação.
Descrição do caso. Paciente masculino de 13 anos é trazido pela mãe à consulta por quadro de febre, vômitos e prostração de 3 dias. Então, ele já te deu um motivo de consulta, já te deu um dado aí de identificação do teu paciente, que é a idade, que é homem. Ah, tá escrito lá, então não preciso voltar a perguntar, né? Não, tem que perguntar. Isso é característico de não ter que perguntar, porque já está escrito da prova de residência. A prova do Revalida tem que se fazer de louco e tem que ficar reperguntando as mesmas coisas. Tarefa, nos próximos 10 minutos, realizar a anamnese do paciente, solicitar e interpretar exame físico, estabelecer e comunicar hipótese diagnóstica, propor conduta terapêutica, dar orientações e sanar dúvidas. E aqui tem um comando que está meio que em desuso já do Revalida, você tem que realizar as tarefas na sequência descrita. Então, vamos lá. Do meu script, né, faltou você perguntar ativamente por calafrios, que eu ia dizer que também tinha calafrios. Eu senti falta da retórica aqui, você perguntou sobre a febre, né, se eu cheguei a aferir a febre, não, você perguntou, e essa febre você mediu? Eu falei assim, sim, medi, deu 40, não, era aqui, se eu tomei alguma medicação. Aí eu falei que a minha mãe me deu dipirona, mas não melhora. Depois, você sempre engata uma outra pergunta, se eu te dou 2 respostas. Então, eu falei, sim, tomei dipirona, mas não melhora. Você não perguntou se melhora com dipirona ou não. Então, volta e pergunta isso, porque se eu te dei essa informação extra, porque provavelmente vai estar contando em algum momento. Da náusea e vômito só tinha para falar que parecia um filme de terror, não tinha características, e ali da cefaleia. Em mais de um momento, você perguntou, tem alguma coisa mais para me falar, algo mais que você queira contar? Se você perguntar assim no dia, eles nunca vão falar nada. Eu fiquei quieta ainda, porque você perguntava e depois você acabava você mesmo engatando uma pergunta, mas assim, até um tempo que você perde a distração. Tem alguma coisa que você queira me falar? Porque é um mecanismo de chave e fechadura. Se você não falar a palavra correta, eles não vão te soltar a resposta que você quer ouvir. Então, ali você tem que buscar, é dor de cabeça, é náusea, é vômito, é palpitação, teve um desmaio, como que está o seu sensório? Então, perguntar tudo de forma ativa. Algumas vezes eles até ajudam e falam, seja mais específico, e outras vezes eles só ficam quietos em silêncio, ou não consta no script, não consta no script, não consta no script. Então, tem que conseguir tirar respostas desse ator através de falar a palavra-chave ali. Bom, aí você descobriu que eu tô com dor de cabeça, mas você não destrinchou esse motivo de consulta. Então, como que eu faço a minha estação? Eu pego lá o motivo de consulta, né? Então, por que eu vim? Doutora, minha mãe me trouxe aqui porque eu não aguento mais, tô com muita febre e vômito, só consigo ficar deitada. Então, o que eu faço com esses motivos de consulta, a febre e o vômito? Eu destrincho. O que é destrinchar? Fazer no mínimo 3 e o céu é limite de perguntas. Você não vai ficar 10 minutos perguntando, mas a gente fala na mentoria de 3 a 5 perguntas sobre aquele motivo de consulta. Perguntei já de 3 a 5 coisas sobre a febre e o vômito. Não tem que perguntar mais nada? Não, cada novo sintoma que você descobre é de 3 a 5 perguntas de novo. Descobriu, você fala, é de 3 a 5 perguntas. Eu tinha para te falar que dói muito a cabeça, né, que esse tipo de dor, a intensidade 9 de 10, a característica que era uma dor empontada e atenuantes agravantes, nada melhora, mas olhar para a luz piora. Aí você esqueceu de perguntar medicações, eu falei que não tinha nenhuma doença, mas às vezes eu tomo um polivitamínico, ou às vezes eu acho que não tenho nenhuma doença, mas sim, eu tenho, e aí eu falo para você, eu tomo levotiroxina, mas eu não sei relatar que doença é essa. Hábitos tóxicos também faltou, ele não bebe, não fuma, não usa droga, e o restante perguntou. Perfeita, que você já sabe em relação a essa parte de perguntas, e não é que você aceita que seja só uma dúvida e nunca mais volta lá. Sempre perguntem várias vezes, mais alguma dúvida, até que a resposta do ator seja não consta no script, ou que ele diga que não com a cabeça. Então, você sabe que você já esgotou as perguntas dele. Aí, ele se pegou em empréstimo de exame físico e faltou ali o exame neurológico, que era a viradinha de chave da estação, que era olhe para a câmera, atenção, olhe para a câmera e verbalize como deve ser realizado os exames físicos para avaliação neurológica meninja do paciente simulado, tendo em conta a principal suspeita diagnóstica, que nesse momento já deveria ser ali a meningite, devido ao quadro, né, de febre alta, prostração e vômitos, que por mais que ele não fala, é vômito em jato, ele falava, nossa, estou vomitando muito, parece um filme de terror ali, pra gente trazer uma referência, né? Bom, resultado do exame neurológico, ia dar rigidez de nuca positiva, Kernin positivo e Brudzinski também positivo. Bom, o que eu senti falta ali, Fer, de você? Essa parte da retórica que a gente conversou, estou aqui lendo das minhas anotações, tá bom? Em relação a estar mais atenta a isso aqui, ao que eu tenho disponível na minha unidade, então você pediu laboratórios aqui, sendo que a gente não tinha laboratórios e não era nenhuma tarefa, né? Solicitar exames complementares. Não era tarefa e não tinha nem exames ali para você pedir. Às vezes, o que acontece? Não tem laboratório aqui, mas ele fala para você verbalizar possíveis exames complementares. Então, o que isso quer dizer? Eu não tenho na minha unidade, mas ele diz ali de exames complementares, quer dizer o quê? Que você não vai receber o impresso com o resultado desse exame, mas que você vai pontuar lá no cheque.
Por exemplo, aqui, não tinha nada, mas eu te pergunto de forma ativa em determinado momento, tem algum exame que eu tenho que fazer? Então, você ia verbalizar, mas você não ia receber esse ingresso, tá bom? Internou o paciente, mesmo que estava numa unidade de atenção primária, e finalizou a estação antes do tempo. Gente, não pode finalizar a estação antes do tempo de jeito, maneira, de jeito nenhum. Por quê, Edwin? Não sei mais o que falar, vou verbalizar, finalizo. Lá no dia, você não pode sair de dentro da prova antes de terminar os 10 minutos. Então, por mais que dê 3 minutos de prova, você entre numa crise de angústia, você comece a chorar, você se desespere, você se cale, você é obrigada a sofrer a tua crise de angústia lá dentro. Você não pode sair, é proibido sair. Então, tem que ficar lá dentro dos 10 minutos. Então, se eu estou aqui 10 minutos, por mais que eu não sei o que eu vou falar, eu vou inventar algo, eu vou falar alguma coisa. Então, faltou coisa ali no esqueleto, por exemplo. Então, é repassar na sua mente, será que eu já perguntei tudo? Será que eu já perguntei sobre as comorbidades mesmo? Será que eu perguntei hábitos de vida? Como que é o sono? Como que é a dieta? Como que está sendo essa adaptação nessa nova cidade? Então, perguntar, voltar lá na tua amnese, ver o que tem que fazer, você arrasou em voltar nas suas tarefas, em voltar no card, mas repensar, será que eu já perguntei tudo? Ah, Edri, mas ela estava escrito que eu tinha que fazer na ordem, eu já tinha saído da anamnese, então eu não podia voltar. Pode voltar. Por mais que está escrito aquilo ali, isso vale uma pontuação quando está escrito aquilo, mas essa pontuação vai de 0,1 para 0,2, gente, 0,25 no máximo. Então é aquilo, será que eu vou deixar várias coisas da minha anamnese para fora, que eu tenho certeza que eu não perguntei e que eu estou perdendo ponto, ou eu vou me apegar nesse talvez 0,1 e vou deixar de pontuar mais de um ponto em outras coisas? Então, vale a pena a gente fazer esse pensamento crítico no dia de, será que vale a pena eu seguir ou não, tá bom? E nunca verbalize, porque quando você verbaliza isso, finaliza a administração, você está dando autoridade para o teu examinador fechar o teu vídeo. Então, digamos, no minuto 8, finaliza a administração, não sei mais o que falar. Digamos que você tivesse um feixe de luz no minuto 9 e falasse, eu quero notificar o caso. O examinador já até fechou teu vídeo, porque tu falou lá no minuto 8 que ele podia fechar. Ah, e depois eu vou entrar com um recurso. Olha lá, você vai gastar dinheiro para entrar com um recurso por um erro que você mesmo cometeu. Porque ele vai ter que te dar o ponto, porque você estava lá dentro da sala. Mas você que mandou ele fechar o teu vídeo antes do tempo, tá bom? Então, não faça isso em hipótese alguma. Aqui, é falar, não, faço aqui, mas no dia eu não vou fazer. Faz, porque a gente se acostuma a fazer isso. E aí a gente fica, a gente faz lá no dia, a gente reproduz o que a gente está treinando. Então, se no teu treino, tu ficar numa estação falando, finalizo, no dia você sem querer vai escorregar e vai falar. Então, não fala isso, se acostuma a nunca falar finaliza a minha estação. A estação não precisa que a gente fale que ela vai ser finalizada. Ela se finaliza sozinha quando toca o apito, tá bom? Bom, vamos lá, então, Fer. Mas assim, achei bom, assim, não... Assim, são ajustes que precisaria fazer em você. E treino. Cumprimentou o paciente, se identificou, se dirigiu ao paciente pelo nome pelo menos uma vez, perguntou e ouviu com atenção o motivo de consulta, estabeleceu contato visual e manteve postura empática ao longo dessa consulta, escutou a fala do paciente sem interromper, usou uma linguagem acessível com o paciente, evitando termos técnicos de difícil compreensão, perfeito, respondeu as minhas dúvidas, realizou a anamnese, perguntando as características, perguntou quando começou essa febre, né, a temperatura, e fatores de melhora, faltou persistência ou intermitência e o período específico do dia, mas mesmo assim perguntou 3, já era adequado. Não perguntou de calafrios, mas perguntou de náuseas, vômitos, dor de cabeça, faltou manchas e alteração do estado de consciência. Então, foi parcialmente aqui. Investigou doenças, alergias e cirurgias, faltou uso crônico de medicação, solicitou exame físico. E aqui no exame físico, o que a gente tinha que fazer depois? Exame neurológico, ia ter que falar, né, sobre esses exames neurológicos. Então, a da rigidez de nuca, o Kerning e o Brudzinski, que aqui a gente vai relatar como que a gente falaria para o nosso paciente, então, ou como posicionaria um manequim se fosse um manequim completo. Então, para fazer rigidez de nuca, a gente tem que falar que o nosso paciente vai estar em decúbito dorsal, e eu, que sou o examinador, vou colocar uma das minhas mãos na região occipital suavemente, vou tentar fazer esse fletir da cabeça do meu paciente. O Kerning, então, no paciente ainda em decúbito dorsal, eu vou fazer uma extensão da perna, deixando a coxa fletida num ângulo reto, então a gente fala ali no ângulo de 90 graus, sobre a bacia, e a perna sobre a coxa, né? Então, vai estar assim a perna do nosso paciente, a gente trazendo aqui para a nível abdominal. E o Brudzinski, com o paciente ainda em decúbito dorsal, e os membros dessa vez estendidos, não mais fletidos, eu, que sou examinador, repouso uma das minhas mãos sobre o tórax do paciente e a outra mão colocada aqui na região occipital, eu faço uma flexão forçada da cabeça desse meu paciente. E o que acontece para ele ser positivo, né? Ele vai tentar levantar aqui esse tórax, ele tem essa resistência. Bom,
Então, a principal hipótese diagnóstica aqui era a meningite, a gente tinha que fazer a derivação do paciente para uma unidade de maior complexidade, porque devido à gravidade do quadro, os casos suspeitos de meningite sempre vão ser internados. Então, não estava nem confirmado, mas eu já interno. Responde ao paciente que será necessário a realização de exames nessa unidade lá de internação, afinal, aqui onde eu estou, não tem. Então, eu vou falar, podia ser aceito aqui para a gente falar o exame quimiocitológico do líquido, bacterioscopia direta, cultura, aglutinação do látex, o QPCR também, né, seriam aceitos. Bom, informa a necessidade de isolamento, então ele falava, eu posso ter vários acompanhantes, elas podem ficar rotando, mas eu quero a minha mãe, minha avó, minha namorada, não pode. Então, eles têm que ficar em isolamento, essa transmissão de pessoa a pessoa através de via respiratória, gotículas de secreção do nariz e garganta, e também ocorre na transmissão fecal oral, através da injeção de água, alimentos contaminados, com fezes. E aí ele falava de possíveis complicações, que era perda de audição, distúrbio de linguagem, retardo mental, anormalidade motora ou distúrbios visuais. E também varia a ponto ele estar fazendo a notificação do caso. Fecha, a nota foi 2,75 na estação, o acolhimento está arrasando, está lá em cima. Faltou algumas coisas da anamnese que ficaram para trás, que por mais que não tivesse o diagnóstico, dava ali para a gente conseguir pontuar. Exame físico, que ficou de fora, foi o exame neurológico, né? O diagnóstico errou. Na conduta, dava para a gente ter ganhado pontos, por mais que errasse o diagnóstico, prestando atenção naquilo. Eu estou nessa unidade, ele está me fazendo essas perguntas sobre acompanhante, sobre exames, mas aqui não tem exames, então daria ali para a gente ter uma percepção de eu vou ter que mudar esse paciente para outro lugar, tá bom? E o exame de laboratório, que aí sim tinha que ser um conhecimento mais específico. Bom, ficou alguma dúvida na estação, gente? Marina colocou. Sim, pergunta, alguma vez em algum PEP da história do INEP foi dado ponto por mídia, espécie cordialmente, ou isso começou a rolar entre... Existia sim esse ponto. Que você tinha que se despedir, e aí você tinha que falar, né, deixa as portas da unidade abertas e tudo. O que acontece? Não era me despeço cordialmente, você tinha que deixar claro isso, né? Então, o item dizia assim, né, se despede cordialmente, só que não é o jeito que a gente falou, que a gente está acostumado a falar, me despeço cordialmente. Era você dar essa introdução, olha, eu quero te deixar claro que as portas da unidade de saúde sempre serão abertas para você, volte quando você precisar, não só caso de sinais de alarme, quero fazer acompanhamento, aqui é um atendimento longitudinal. Então, era toda essa frase ali, que era toda essa percepção, esse abraço do paciente. Só que no item, no descritivo dele, vinha assim, né, realiza, finaliza a estação de forma cordial, que é isso. Só que a gente se acostumou a falar, me despeço cordialmente, que é mais curto, né? E eles têm que aceitar. Estou fazendo. Doutora, sempre tenho que pedir permissão para fazer o exame físico e falar a frase de lavar as mãos, secar e me paramentar? Sim, Andra, tem que fazer isso sim. Então, solicita permissão para fazer exame físico, até porque na vida real, imagina, você está lá atendendo. Daqui a pouco estou indo lá para a UPA, eu tenho que realizar o exame no paciente, eu falo, olha, eu vou ter que realizar o exame em você, tudo bem? A gente não chega tocando nas pessoas, né? É deselegante chegar tocando em alguém, do nada colocando um esteto no peito da pessoa, vai, respira aí, vai, abre essa boca, deixa eu ver essa garganta. A gente fala, tudo bem eu fazer o exame físico em você? Posso te tocar? Posso? Isso, então, a gente pede essa permissão, o paciente permite, e aí sim, a gente gostaria de lavar e secar minhas mãos, me paramentar com luvas de procedimento ali, né? Então, na vida real, eu não faço isso, eu meto a mão mesmo, depois eu passo um alquinho. Lembra que lá não é vida real. Vida real vai ser depois que você tiver com esse CRM na mão, você faz o que você quiser. Mas tem uns certos parâmetros, né? Evelyn, mas nunca vi esse ponto lá no PEP. E aí, por que eu tenho que ficar falando toda hora se eu nunca vi esse ponto? Já apareceu, mas sempre não aparece. Apareceu numa reaplicação de prova, inclusive de candidíase, se eu não estou enganada. E antes, né? Antes de 2020 aparecia bastante. Teve, não essa prova anterior, a outra... Eles colocaram uma impressão de uma pia grudada na parede. Por que tinha uma pia lá para você falar que você ia lavar as mãos? Valeu esse ponto? Não tinha esse ponto de você falar que ia lavar as mãos. Mas é como que eles já começaram a pensar. Por que colocaram aquela bexiga daquela pia? Ou seja, já gastaram dinheiro imprimindo pia. Vai aparecer a pia. Então, fiquem falando para depois não chorar depois da prova. Tá bom? Posso fazer... Cadê? E a André falou... E Alex, a gente tem sempre que perguntar ao paciente se tem mais alguma dúvida e pergunta, para ele responder outras dicas para nós, outras dúvidas para nós, né? Isso, a gente tem sempre que perguntar, não adianta a gente falar, você tem alguma dúvida e esperar que depois que você respondeu a primeira dúvida, ele já vai engatar a segunda dúvida e vai ser assim automático. Não.
sempre perguntem, mais alguma dúvida, mais alguma dúvida, mais alguma dúvida, então sejam atentos a isso, tá bom? E assim, uma coisa, por exemplo, que aconteceu da primeira doutora que fez o cheque, né? Aí eu dei a informação de, não, eu quero ficar sozinha, não, mas eu já tinha te perguntado isso antes. Também não façam isso, tá bom, gente? Porque não importa se você já tinha feito isso antes. Se eles não te falaram, pode ter sido um erro do ator, ou pode ser porque não tinha ativado a fechadura ali dele soltar isso no diálogo com você. Mas independente de falar isso, você está perdendo tempo de prova que não vai te levar a um novo ponto. Então, se você já tinha perguntado e eles vão te dar esse ponto, já tá lá. Eles têm que te dar, se não der, a gente entra com recurso, tá bom? Posso fazer as tarefas, Lucas, fora de ordem, ou é provável perder ponto? Tipo, poderia pedir ictoscopia e logo de cara, no caso, por uma lesão de pele? Pode sim. Tem essa ordem, né? Não a toda estação que vem com esses escritos, foi um padrão que eles começaram a fazer e depois prescreveu, não estão mais fazendo, mas aquilo, já pensaram em fazer isso uma vez, pode aparecer de novo. Sempre que tem aquilo, tentem inicialmente fazer na ordem, né? Assim, leio minhas tarefas, realize na ordem. Vou mostrar que eu que mando aqui, vou começar modificando, eu que decido. Não, tentem de verdade. Se ali no meio você vê que você esqueceu alguma coisa, por exemplo, não, estava fazendo tudo na ordem, Evelyn, fiz anamnese, fiz acolhimento, fiz anamnese, fiz exame físico, interpretei, pedi exame laboratorial, interpretei, dei hipótese diagnóstica, na hora que eu fui dar o tratamento, eu falei, putz, esqueci de perguntar se é alérgico a alguma coisa. Eu era penicilina, será que é alérgico? E agora? Você pensa, você fala, tá dizendo que eu tenho que seguir na ordem. A Evelyn me falou o quê? Que se eu seguir na ordem, o ponto, historicamente, valeu de 0,1 a 0,25. Tá. Se eu voltar agora e perguntar alergia, eu vou perder isso, ou seja, eu deixo de ganhar. Mas, e se ele for alérgico à penicilina, eu vou errar o tratamento. O tratamento quanto vale? Sempre de 1 para mais. Então, você fala, vale a pena eu perder esse ponto aqui que eu nem sei de quanto é, porque o tratamento eu sei que é sempre de 1 a mais pontos. Então, é alérgico a alguma coisa? Se eu sou alérgico à penicilina, ponto, mudei o tratamento dele. Não sou alérgico a nada. E perdi aquele ponto à toa, a vida que segue, termina a sessão. Tá bom? Tem PEP que pontua e PEP que não. Na dúvida, melhor isso aí. Doutor, o exame físico sempre tem que falar completo o que você quer, tipo, PA, frequência cardíaca, não, eu posso pedir só exame físico. Olha, polêmico, né? Então, Darcy, é assim, se você olhar os PEPs do Revalida, a grande maioria, assim, esmagadora, é só você falar exame físico. Nem sinais vitais, se precisar, é só falar exame físico. E ali, no caso, quando é algum aparato específico, você tem que falar ginecológico, de mamas, neurológico e tal. Na grande maioria esmagadora do Revalida. O que acontece? Não é a sua totalidade. É aí até do que a gente estava falando ali de lavar as mãos. Não é a sua totalidade. Nunca foi a sua totalidade. Estações que sim ou sim você tem que falar solicite sinais vitais, frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura axilar, saturação de oxigênio, tudo, aparato por aparato. É o quê? Estação de trauma. Então eu vou treinar dessa forma, lá no dia, quando chegar trauma, eu já sei, já estou avisado, e aí eu vou mudar a forma de fazer a estação na estação de trauma. Não dá certo, porque no dia a gente está muito, pode até dar, né? Mas a chance disso dar errado é enorme, porque a gente está habituado a treinar de outra forma e a gente está muito nervoso. Não, mas eu treinei muito, fiz 10 cursos práticos presenciais, não estarei nervoso. Vai estar nervoso, gente. O que tem risco aqui é o teu CRM, uma coisa que nesse momento, imagina, uma das que você mais quer na tua vida, é pegar e ir lá fazer aquele plantãozinho explorador lá, talvez sem risco nem de receber. Mas é isso que a gente quer, é isso que a gente quer voltar para o Brasil, né? Então, tá todo mundo nervoso, tá todo mundo com aquela bola na garganta, tá suando frio, taquicardia. Para você lembrar de mudar o padrão do que você estava estudando é muito difícil. Então, a melhor forma de fazer isso é você treinar, se habituar a fazer da mesma forma sempre. O que é da mesma forma? Eu sempre começo pedindo sinais vitais, porque pode acontecer aquele exemplo que eu dei. Então, o paciente que ele tinha que estar, né, muito ruim respiratoriamente, que eu tinha que perceber aquilo, ele tá lá de boa, tranquilão, porque ele não tá afim, não tô ganhando tão bem para eu atuar assim. E aí, quando pede o sinal vital dele, você vê que tá alterado. Então, o sinal vital sempre tem que estar. Tem um ensinamento de você. Então, solicito os sinais vitais e aí verbalizem os sinais vitais. Porque na sessão de trauma, se não verbalizar todos os sinais vitais, se você só falar sinais vitais, você não pontua. Você literalmente zera. Eu vou fazer um recurso dizendo que esse daí que estava lá são os sinais vitais. Eu falei. Não falou. Para você ganhar pontos, tem que falar tal qual o PEP. Não adianta presumir, né? Até tem resposta de examinador para isso, de recurso, dizendo, não estamos aqui para presumir nada, estamos aqui para pontuar o que foi dito. Por mais que eles não façam isso muito bem, mas eles já chegaram até a responder isso. Então, sempre peça sinais vitais e sempre peça por aparato. A dica é, você abre o exame no aparato. Digamos, esse menino aqui era neurológico, o foco dele, né? Então,
Então, eu quero ali solicitar peço permissão para fazer, lavo minhas mãos, paramento e solicito sinais vitais. Então, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio, tempo de enchimento capilar. Quero uma ectoscopia nível cefalocaudal, observando perimucosas. Quero exame neurológico, dando escala de coma de gás, resposta pupilar, a marcha, força, trofismo, sensibilidade. Quero exame respiratório, abdominal, de membros. Pronto. O que eu fiz? Perguntei tudo, só que no neurológico eu fui abrir. Então, eu destrinchei o neurológico porque era o que eu estava pensando que era a queixa dele, era o foco dele, tá bom? Nesse caso, eu teria que realizar as manobras, assim, quando eu achasse o impresso. A gente tem que explicar todo o exame físico, exemplo, foi justo que eu acabei de falar. Meu Deus, deve ser muita adrenalina lá na hora. É muita adrenalina mesmo. Sai de lá até com o maxilar travado aqui. Bom, gente, vamos cortar a live, então. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui o Insta nosso ali do CRM na mão. E para o que vocês precisarem, estamos à disposição. Então, temos mentoria aí de segunda fase, mas se tiver algum amigo de primeira, juro que a nossa mentoria de primeira fase também tem bastante adrenalina. Os professores são super legais. E, óbvio, né, a gente ali em parceria com um banco de questões do Estratégia Média, que é o maior do mercado. E de segunda aqui com o Pense e Revalida. Tomar mais abaixou. Perfeito. Bom, vou parar aqui a gravação e a gente se vê na próxima live. A gente vai fazer na próxima semana mais algumas lives aí e eu mando ali o link para vocês. Sigam a gente nas redes sociais também para estar acompanhando os nossos conteúdos. Um abraço e até a próxima.